Se você chegou neste meu vídeo aqui é porque provavelmente você está na correria, no desespero ou começando a estudar redação. A gente tem essas três possibilidades, porque os 10 passos para você chegar na redação nota máxima, eles são muito importantes como uma revisão ou então como começo dos seus estudos. Eu sou a Chay, sou professora de língua portuguesa e aqui no Português Sucesso eu te ajudo a chegar no seu objetivo aí de melhorar a sua escrita, né? Principalmente se você é um aluno de concurso público ou também do Enem, já que a gente vai falar sobre o texto dissertativo argumentativo, a estrutura, o padrão de escrita é o mesmo, tá? Só muda o nome e muda o edital, mas é tudo a mesma coisa, porque a gente tá falando aqui de gênero textual, de tipo de texto e daquilo que você precisa escrever. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, professora de português e redação aqui do Português Sucesso, e que bom ter você aqui comigo pra gente estudar redação. Claro que eu vou pedir pra você deixar o like, ativar a notificação e ficar por dentro do canal. Além de dar muitas dicas aqui pra vocês, eu também posso corrigir essa redação. Então, vou deixar aqui embaixo para vocês um link em que eu tenho um pacote com muitas correções, acho que são 15 correções para vocês, uma correção muito interessante, né? E agora vocês não querem mais que eu enrole, né? Vocês querem que eu vá direto aí aos 10 passos de como escrever uma redação nota máxima. O passo número 1 que você tem em relação à redação nota máxima é você lembrar de estrutura, né? O que seria, assim, lembrar de estrutura, entender estrutura e fazer a redação dentro da estrutura correta. Se eu tenho o texto dissertativo argumentativo, tá? Você tem que, né, trabalhar com introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, desenvolvimento e conclusão, cada uma dessas partes vira uma mini estrutura, né? Dentro da introdução, por exemplo, você coloca repertório, você baseia o seu texto em um acontecimento, quando eu falo repertório é esse acontecimento, você cita algo, você faz uma referência a um livro, você traz a fala de alguém, você traz um acontecimento, você traz um momento histórico, você contextualiza, você coloca tema e você coloca os causadores daquele tema, tá? No desenvolvimento, você precisa ter 2 parágrafos, né? Desses 2 parágrafos, você vai provar porque você acredita naquele tema, né? E na conclusão, você sempre soluciona. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é lembrar que você tem 30 linhas. Essas 30 linhas são divididas em 4 parágrafos e cada parágrafo tem as suas necessidades e especificações, tá? Até você pode anotar aí, ó. Na introdução, vou colocar aqui pra vocês uma lista, que é a lista que eu vou ler aqui pra vocês, tá? Na introdução, você apresenta o tema, coloca recorte sobre o assunto, dá ênfase a uma determinada temática, tá? Que é a tese, e chama a atenção aquilo que vai ser exposto ao longo do texto. Depois, desenvolvimento, você coloca, né? Apresenta ideias claras e objetivas, tá? Dados, exemplos, tá bom? E argumentação. E aí a gente cai na conclusão, né? Nela você conclui o raciocínio, não esqueça disso, retoma a tese e elabora uma proposta de intervenção para fazer o fechamento, ok? Então essa é a primeira coisa que você tem em relação à estrutura. Depois a gente entra no outro item, que é texto de apoio, tá? Interpretação do texto de apoio. Essa interpretação significa que você precisa, de fato, dar muito entendimento, tá? Uma grande parte aí do seu momento de escrita não é ler e correr para a escrita. Ler, compreender, buscar sinônimos, é fazer toda a parada de fato. Peraí, peguei o tema, né, a proposta, parei e estudo essa proposta antes de começar a produzir redação. Tem gente que mal lê e já começa a produzir o texto. Perca tempo, e não é perca, né? Não vai perder, na verdade, aquele tema ali. Mas você pode perder um pouquinho de tempo aí, porém, é um tempo bom, porque você vai sair com uma interpretação certa, tá? Da proposta. 3, uma que todo mundo tem medo, posicione-se. Não tenha medo de trazer a sua opinião. O texto é dissertativo argumentativo e você precisa se posicionar, sair lá do senso comum. Muitas vezes a gente lê as redações e não entende qual é a opinião do aluno. Não sabe se ele é contra, se ele é a favor, se aquilo é um problema de fato para ele, tá? Por quê? Porque ele não se posiciona.
4, coerência. Você precisa manter a coerência. Se você, por exemplo, é contra, vamos pegar um tema polêmico, aborto. Se você é a favor do aborto lá no início da sua redação, você não pode ser contra a legalização do aborto no final da sua redação, né? Ou, se você é contra o aborto, você não pode chegar no fim da sua redação e falar assim, bom, mas se o governo, uma das soluções é o governo liberar e quem quiser faz, quem não quiser não faz. Não, você precisa ter coerência. Se você é contra do início ao final e a sua proposta de intervenção é algo que ajude aquela sua ação de contrariedade a acontecer. Ou você é a favor. E essa proposta de intervenção é algo que vai ajudar, vai dar os passos para que aquilo possa acontecer, tá? Então você tem que manter a coerência. Coerência é diferente de coesão. Coesão é a articulação entre as palavras e as frases. E coerência é a ideia, tá? Você de fato é coerente. É como na vida. Você não pode dizer que os motoristas não cuidam do trânsito. O problema dos motoristas o problema do trânsito são os motoristas. E você estacionar no lugar errado. Isso é incoerente. Então, coerência é a questão das ideias. 5. Ser simples. Muita gente quer buscar um vocabulário assim rebuscado, né? Diferentão, cheio de palavras difíceis. Não precisa. Isso aí não é avaliado, tá? Não muda nada você escrever muito ou escrever demasiado, tá? Importante é que você escreva correto. Então, escrever simples é mais fácil para você. Você não gasta tanto neurônio aí com uma coisa que não vai mudar nada na sua avaliação, tá? Você tem que ter vocabulário, não repetir as palavras, né? Lembra que eu falo sempre para vocês? Em 30 linhas não se repete palavras, mas também não quer dizer que você precisa buscar palavras diferentonas. Seja simples, porque isso aí não vai mudar nada na sua nota, vai te fazer perder tempo. Agora a gente tem o 6, que é um pouquinho mais difícil de acontecer, não difícil de acontecer, mas digo assim, é um pouquinho mais difícil, né? Vocês vão dizer assim, Chay, isso aí não tem como saber. Mas é evitar erros gramaticais, né? Tentem evitar. Não sei se vai crase ou não, substitui. Não sei se vai hífen ou não, substitui. Tô com dúvida nessa vírgula. Lê de novo. Tenta lembrar das regras. Lembra que sempre vai vírgula antes de conectivo ou depois de conectivo, né? Então, tenta fazer construções que você consiga ter certeza. Essa é uma saída, tá? Principalmente para quando você tem dúvidas. 7 é cuidado com os vícios de linguagem, tá? Com as falas. Eu falo muito pra vocês assim, tá, e daí, aqui, que. Isso é um vício de linguagem que eu tenho, mas é a minha fala. Então, ok, tudo bem. Agora, na escrita não dá. Assim como pleonasmos. Aquele reforço em cima do que já foi dito, né? Subir pra cima, vai descer pra baixo. Tem que cuidar, porque esses vícios não são interessantes pra vocês, né? Principalmente na hora que você vai escrever. Depois a gente tem passo 8, e aí não tem muito o que fugir, né? Você precisa revisar o seu texto. Na verdade, você precisa revisar tudo. Seja uma prova de concurso, uma prova de vestibular, um Enem, seja um post no Instagram, seja um anúncio de vendas, né? Seja uma mensagem com um cliente no WhatsApp, seja um WhatsApp para alguém da família. Revisão é sempre importante, porque você precisa dar uns 5 minutos daquele texto que você produziu e ler de novo, para que você volte a enxergar os erros, tá? É muito comum você ler o seu próprio texto e você não lembrar, tá? É bem comum isso acontecer. Então, dá uns 5 minutinhos ali, isso é uma dica, dá uns 5 minutinhos daquilo que você escreveu, volta e lê de novo. Depois a gente tem prática, né? É mais superficial assim, a 9, mas é muito útil, que é prática. Você precisa ter prática. Então, você precisa, por exemplo, toda semana separar um tempinho e sempre fazer a prática da sua escrita. Isso faz total diferença para vocês. E, por último, 10, nada menos importante, porque ficou pro final, nem nada mais importante, mas faz parte muito da sua redação, que é sempre se manter informado, né? Não é você só ficar rolando o celular para ver TikTok, né? É você ter conteúdo. Então, você ler as notícias. Tem um jornal muito legal, que faz muito sentido para quem estuda redação, que chama assim, Só Notícia Boa. Acho que eu vou deixar o link depois aqui para vocês na descrição. Chama Só Notícia Boa. Aqui você vê pesquisas, coisas boas que as pessoas fizeram, né? Então, te atualiza de coisas boas. Por que eu falo de coisas boas? Porque coisa ruim, assalto, assassinato, corrupção, a gente já tá cansado de ver. E a redação muitas vezes vai pedir para vocês
essa trazida aí de notícias boas, tá? Então, é bem legal, vou deixar aqui um link para vocês como indicação. E se manter informado, ter muita noção de história, né? Quando olhar para um tema, pensar assim, que momento histórico se liga com esse tema, desde quando ele acontece, por que ele acontece, a origem. Faz muita diferença para vocês, tá bom? Ó, um beijo, a gente se encontra aqui no canal na próxima aula. Tchau, tchau!